11. Olha o juiz aí, gente. Quem decidir se colocar como juiz da verdade e do conhecimento é naufragado pela gargalhada dos deuses. Albert Einstein. Minha alma, prepare-se para encontrar aquele que sabe fazer perguntas. T.S. Eliot Max seguiu a trilha, que serpenteava, passando pela cachoeira, afastando-se do lago, e atravessou um denso bosque de cedros. Demorou menos de 5 minutos para chegar a um impasse. O caminho o levou diretamente até a face de uma rocha, onde havia a leve silhueta de uma porta praticamente invisível. Obviamente ele devia entrar, por isso estendeu a mão, hesitando, e empurrou. Sua mão simplesmente penetrou na parede e Mark continuou a se mover cautelosamente adiante até todo o seu corpo passar pelo que parecia o sólido exterior de pedra da montanha. Dentro, a escuridão era tão espessa que ele nada via. Respirando fundo e com as mãos estendidas à frente do corpo, aventurou-se dando pequenos passos na escuridão total e parou. O medo o dominou e ele respirava com dificuldade, sem saber se deveria prosseguir ou não. Enquanto seu estômago se apertava, sentiu de novo a grande tristeza pousando pesadamente em seus ombros, quase o sufocando. Queria voltar desesperadamente para a luz, mas acreditava que Jesus não iria mandá-lo para ali sem um bom propósito. Foi em frente. Devagar, seus olhos se acostumaram com as sombras profundas e foi possível perceber um corredor se curvando à esquerda. Enquanto seguia por ele, surgiu uma leve luminosidade que se refletia nas paredes, vinda de algum lugar à frente. A menos de 30 metros o túnel virou abruptamente para a esquerda e Mark se viu na borda do que imaginou ser uma caverna enorme. A ilusão era ampliada pela única luz presente, um leve fulgor que o envolvia, mas se dissipava a menos de 3 metros em todas as direções. Para além disso não conseguia ver nada, somente o negrume. O ar era pesado e opressivo, com um frio de tirar o fôlego. Olhou para baixo e ficou aliviado ao vislumbrar o leve reflexo de uma superfície, não a terra e a rocha do túnel, mas um piso liso e escuro como mica polida. Dando corajosamente um passo à frente, notou que o círculo de luz se movia com ele, iluminando um pouco mais a área adiante. Sentindo-se mais confiante, começou a andar lenta e deliberadamente na direção para a qual estivera virado, concentrando-se no chão. Estava tão ligado nos próprios pés, que trombou no objeto e quase caiu. Era uma cadeira de madeira, de aparência confortável, no meio de nada. Mark decidiu rapidamente sentar-se e esperar. Ao fazer isso, a luz que o havia ajudado continuou a se mover à frente, como se ele ainda estivesse andando. Logo adiante pôde ver uma escrivaninha de ébano, de tamanho considerável, completamente vazia. E deu um pulo quando a luz se concentrou num ponto e finalmente ele a viu. Atrás da mesa se encontrava uma mulher alta, linda, de pele morena, com feições hispânicas bem marcadas, vestindo um manto largo de cores escuras. Estava sentada ereta e régia como um juiz da Suprema Corte. Sua beleza era estonteante. Ela é a beleza, pensou ele. Tudo que a sensualidade luta para ser, mas fica muito longe de conseguir. A luz fraca era difícil ver onde seu rosto começava, como se o cabelo e o manto emoldurassem as feições e se fundissem nelas. Os olhos brilhavam e luziam como se fossem portais para a vastidão do céu estrelado, refletindo alguma fonte de luz desconhecida dentro da mulher. Mark não ousou falar, com medo de que sua voz fosse engolida pela intensidade do ambiente. Pensou, sou o camundongo Mickey em vias de falar com Pavarotti. O pensamento o fez sorrir. Como se de algum modo tivesse ouvido, a mulher sorriu de volta e o lugar clareou nitidamente. Foi o necessário para Mark entender que era esperado e bem-vindo. A mulher parecia estranhamente familiar, como se ele a tivesse conhecido ou vislumbrado em algum lugar no passado, apesar de saber que nunca vira nem se encontrara com ela de verdade. Será que posso perguntar, quem é você? Disse Mark desajeitado, a voz mal deixando uma impressão no silêncio da sala, mas depois permanecendo como a sombra de um eco. Ela ignorou a pergunta.
Você sabe por que está aqui? Como uma brisa varrendo a poeira, a voz dela afastou a pergunta de Mike para fora da sala. Ele quase podia sentir as palavras chovendo sobre sua cabeça e se dissolvendo na coluna vertebral, lançando arrepios deliciosos para todos os lados. Estremeceu e decidiu que não queria falar. Só desejava que ela falasse, com ele ou com qualquer um, desde que ele a ouvisse. Mas a mulher esperou. Você sabe, disse ele baixinho, surpreso com a sonoridade da própria voz e convicto de que dizia a verdade. Eu não faço ideia, acrescentou, voltando o olhar para o chão. Ninguém me disse. Bem, Mackenzie Allen Phillips, ela riu, fazendo-o levantar os olhos rapidamente. Estou aqui para ajudá-lo. Se um arco-íris ou uma flor desabrochando fizessem som, esse seria o som do riso dela. Era uma chuva de luz, um convite para falar, e Mac riu com ela, sem mesmo saber ou se importar por quê. De novo houve silêncio, e o rosto da mulher, embora permanecesse suave, assumiu uma intensidade feroz, como se ela pudesse olhar no fundo dele, para além dos fingimentos e fachadas, até os lugares dos quais raramente se fala, se é que se fala. Hoje é um dia muito sério, com consequências sérias. Ela fez uma pausa, como para dar peso às suas palavras nitidamente pesadas. Mackenzie, você está aqui em parte por causa de seus filhos, mas também está aqui por meus filhos? Interrompeu Mac. Como assim, estou aqui por causa dos meus filhos? Mackenzie, você ama seus filhos de um modo que seu pai jamais conseguiu amar você e suas irmãs. Claro que amo meus filhos. Todo pai ama os filhos. Mas por que isso tem a ver com o motivo de eu estar aqui? Em certo sentido, todo pai ama os filhos, respondeu ela, ignorando a segunda pergunta. Mas alguns pais estão machucados demais para amá-los bem, e outros mal conseguem amá-los. Você deveria saber disso. Mas você ama seus filhos bem, muito bem. Aprendi muito disso com Man. Sabemos. Mas aprendeu, não foi? Acho que sim. Dentre os mistérios de uma humanidade ferida, este também é bastante notável. Aprender, permitir a mudança. Ela era calma como um mar sem vento. Então, Mackenzie, qual de seus filhos você mais ama? Mac sorriu por dentro. Era uma pergunta que ele se fizera muitas vezes sem encontrar resposta. Não amo nenhum mais do que os outros. Amo cada um de um modo diferente, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Explique isso, Mackenzie, pediu ela com interesse. Bom, cada um dos meus filhos é único, tem uma personalidade especial. E essa condição única provoca uma reação única em mim. Mac se recostou na cadeira. Lembro-me de quando João, o primeiro, nasceu. Fiquei tão maravilhado com aquele ser tão pequeno e frágil que na verdade me preocupei, pensando se me restaria amor para um segundo filho. Mas, quando Tyler chegou, foi como se trouxesse com ele um presente maravilhoso para mim, toda uma nova capacidade de amá-lo especialmente. Pensando bem, é como quando o papai diz que gosta de modo especial de alguém. Quando penso em cada um dos meus filhos individualmente, descubro que gosto especialmente de cada um. Muito bem, Mackenzie. A apreciação dela era tangível e ela prosseguiu, inclinando-se um pouco, com o tom ainda suave, porém sério. Mas e quando eles não se comportam, ou quando fazem escolhas diferentes das que você gostaria que fizessem, ou quando são agressivos e grosseiros? E quando eles o embaraçam na frente dos outros? Como isso afeta seu amor por eles? Mac respondeu lenta e decididamente. Na verdade, não afeta. Ele sabia que estava sendo sincero, mesmo que algumas vezes Katie não acreditasse. Admito que isso me incomoda e algumas vezes fico sem graça ou com raiva, mas, mesmo quando eles agem mal, ainda são meus filhos e serão para sempre. O que fazem pode afetar meu orgulho, mas não meu amor. Ela se recostou, rindo de orelha a orelha. Você é sábio em termos de amor verdadeiro, Mackenzie.
Muitos acreditam que é o amor que cresce, mas é o conhecimento que cresce, e o amor simplesmente se expande para contê-lo. O amor é simplesmente a pele do conhecimento. Mackenzie, você ama seus filhos que conhece tão bem com um amor maravilhoso e verdadeiro. Meio sem graça com o elogio, Mac baixou o olhar. Bem, obrigado, mas não sou assim com muitas outras pessoas. Meu amor tende a ser bastante condicional na maior parte do tempo. Mas isso é um começo, não é, Mackenzie? E você não ultrapassou sozinho a incapacidade de seu pai. Foram Deus e você, juntos, que causaram essa mudança, para que você pudesse amar desse modo. E agora você ama seus filhos praticamente como o pai ama os dele. Mac percebeu seu maxilar se apertando e sentiu de novo a raiva começar a crescer. O que deveria ter sido um elogio tranquilizador parecia mais uma pílula amarga que agora ele se recusava a engolir. Tentou relaxar para encobrir as emoções, mas, pela expressão dela, soube que era inútil. Murmurou a mulher. Algo que eu disse incomodou você, Mackenzie. Dessa vez o olhar dela o deixou desconfortável. Mac sentiu-se exposto. O silêncio que se seguiu à pergunta pairava no ar. Mac lutou para manter a compostura. Podia ouvir o conselho de sua mãe ressoando nos ouvidos. Se não tiver nada de bom para dizer, não diga nada. Ah, bem, não. Na verdade, não. Mackenzie, instigou ela, este não é um momento para usar o bom senso da sua mãe. É um momento de honestidade, de verdade. Você não acredita que o pai ame bem seus filhos, não é? Você não acredita realmente que Deus seja bom, não é? Missy é filha dele? Perguntou Mac rispidamente. Claro. Então, não. Respondeu ele bruscamente, levantando-se. Não acredito que Deus ame todos os seus filhos muito bem. Tinha dito, e agora a acusação ecoava nas paredes que poderiam existir na câmara. Enquanto Mac estava ali parado, com raiva e pronto para explodir, a mulher permaneceu calma e sem alterar a postura. Lentamente, levantou-se da cadeira de encosto alto, passou em silêncio por trás dele e o chamou. Por que não se senta aqui? Ele encarou-a com sarcasmo, mas não se mexeu. Mackenzie. Ela permaneceu de pé atrás da cadeira. Antes comecei a dizer por que você está aqui hoje. Não somente por causa dos seus filhos. Está aqui para o julgamento. Enquanto a palavra ecoava na câmara, o pânico subiu por dentro de Mac como um maremoto e lentamente ele se deixou afundar na cadeira. Lembranças se derramavam da mente como ratos fugindo da enchente e no mesmo instante ele se sentiu culpado. Segurou os braços da cadeira, tentando encontrar algum equilíbrio, inundado por imagens e emoções. Seus fracassos como ser humano subitamente se tornaram enormes e no fundo da mente quase pôde ouvir uma voz entoando uma lista crescente e apavorante de pecados. Não tinha defesa. Sabia que estava perdido. Mackenzie. Começou ela, mas ele a interrompeu. Agora entendo. Estou morto, não estou. Por isso consigo ver Jesus e papai, porque estou morto. Ele se recostou e olhou para a escuridão, sentindo-se nauseado. Não acredito. Não senti nada. Olhou para a mulher, que o observava com paciência. Há quanto tempo estou morto? Mackenzie, lamento desapontá-lo, mas você ainda não caiu no sono no seu mundo, e acredito que se enga. De novo Maca interrompeu. Não estou morto. Incrédulo, levantou-se de novo. Quer dizer que tudo isto é real e ainda estou vivo? Mas você disse que eu tinha vindo aqui para ser julgado. Disse, sim, declarou ela em tom casual, com uma expressão divertida. Mas Macken, julgamento? E nem estou morto. Pela terceira vez ele a interrompeu, com a raiva substituindo o pânico. Não é justo. Ele sabia que suas emoções não estavam ajudando. Isso acontece com outras pessoas. Quero dizer, ser julgado antes mesmo de morrer. E se eu mudar? E se eu for melhor pelo resto da vida? E se me arrepender? E aí?
Há alguma coisa da qual você queira se arrepender, Mackenzie? Perguntou ela, sem se abalar com a explosão. Mac sentou-se de novo, lentamente. Olhou a superfície lisa do chão e balançou a cabeça antes de responder. Eu não saberia por onde começar, murmurou. Sou uma confusão, não é? Sim. Mac levantou os olhos e ela sorriu. Você é uma confusão gloriosa e destrutiva, Mackenzie, mas não está aqui para se arrepender, pelo menos não do modo como entende o arrependimento. Mackenzie, você não está aqui para ser julgado. Mas, interrompeu ele de novo. Achei que você disse que eu vim aqui para o julgamento. Ela permaneceu fresca e plácida como uma brisa de verão enquanto completava a pergunta dele. Disse. Mas você não está em julgamento. Mac respirou fundo, aliviado com as palavras. Você será o juiz. O nó no estômago retornou quando ele percebeu o que ela dissera. Por fim baixou os olhos para a cadeira que o esperava. O quê? Eu? Fez uma pausa. Não tenho nenhuma capacidade de julgar. Ah, não é verdade, foi a resposta rápida, agora tingida por um leve sarcasmo. Você já se mostrou bastante capaz, mesmo no pouco tempo que passamos juntos. E, além disso, já julgou muitas pessoas durante a vida. Julgou os atos e até mesmo as motivações dos outros, como se soubesse quais eram. Julgou a cor da pele, a linguagem corporal e o odor pessoal. Julgou histórias e relacionamentos. Até julgou o valor da vida de uma pessoa segundo seu conceito de beleza. Em todos os sentidos, você é bastante treinado nessa atividade. Mac sentiu a vergonha avermelhando seu rosto. Tinha de admitir que já fizera um bocado de julgamentos. Mas não era diferente de mais ninguém, era. Quem não julga impulsivamente as ações e intenções dos outros. Ao levantar os olhos, viu-a espiando com atenção e rapidamente voltou a olhar para baixo. Diga, pediu ela, se é que posso perguntar, qual é o critério pelo qual você baseia seus julgamentos? Mac tentou encará-la, mas descobriu que quando a olhava diretamente, seu pensamento oscilava. Teve de desviar os olhos para a escuridão do canto à sala, esperando recuperar o controle. Nada que pareça fazer muito sentido neste momento, admitiu finalmente, com a voz embargada. Confesso que quando fiz aqueles julgamentos eu me sentia bastante justificado, mas agora, claro que se sentia. Ela afirmou como uma declaração, como algo rotineiro, sem registrar sequer por um momento a evidente vergonha e perturbação dele. Julgar exige que você se considere superior a quem você julga. Bom, hoje você terá a oportunidade de colocar toda a sua capacidade em uso. Venha, disse ela, dando um tapinha no encosto da cadeira. Quero que se sente aqui. Agora. Hesitando, ele foi obedientemente até ela e a cadeira que o esperava. A cada passo parecia ficar menor. Subiu com dificuldade na cadeira e sentiu-se infantil, os pés mal tocando o chão. E exatamente o que vou julgar? Perguntou, virando-se para olhá-la. Não o quê? Ela foi para o lado da mesa. Quem? O desconforto de Mac crescia aos saltos e sentar-se numa cadeira solene e grande demais não ajudava. Que direito ele tinha de julgar alguém? Claro, de certa forma era culpado de julgar praticamente todo mundo que conhecera e muitos desconhecidos. Mac sabia que era totalmente culpado de ser egocêntrico. Como é que ele ousava julgar alguém? Todos os seus julgamentos haviam sido superficiais, baseados na aparência e nos atos, motivados por preconceitos, estados de espírito ou por sua necessidade de sentir-se melhor ou superior. Estava começando a entrar em pânico. Só a imaginação, ela interrompeu seus pensamentos, não vai ajudá-lo muito neste momento. Não brinca, Sherlock. Ele pensou ironicamente, mas tudo o que saiu de sua boca foi: não posso fazer isso. Sua capacidade de fazer isso ou não ainda não foi determinada, disse ela com um sorriso. E meu nome não é Sherlock. Mac sentiu-se grato pela sala escura que escondia seu embaraço.
O silêncio que se seguiu pareceu mantê-lo cativo por muito mais tempo do que os poucos segundos necessários para encontrar a voz e finalmente fazer a pergunta: então quem devo julgar? Deus. Ela fez uma pausa. E a raça humana? Disse como se isso não tivesse importância especial. As palavras simplesmente rolaram de sua língua, como se fosse um acontecimento cotidiano. Mark ficou aparvalhado. Você só pode estar brincando! Exclamou. Por que não? Sem dúvida há muitas pessoas no seu mundo que você acha que merecem julgamento. Deve haver pelo menos algumas culpadas por boa parte da dor e do sofrimento, não é? Que tal os gananciosos que exploram os pobres do mundo? Que tal os que promovem as guerras? Que tal os homens que agridem as mulheres, Mackenzie? Que tal os pais que batem nos filhos sem qualquer motivo além de aplacar seu próprio sofrimento? Eles não merecem julgamento, Mackenzie. Mark percebia a profundidade de sua raiva não resolvida subir como um jorro de fúria. Afundou na cadeira tentando manter o equilíbrio abalado por um tiroteio de imagens, mas podia sentir o controle se esvaindo. Seu estômago deu um nó enquanto ele fechava os punhos, com a respiração curta e rápida. E que tal o homem que é um predador de menininhas inocentes? Que tal ele, Mackenzie? Esse homem é culpado. Ele deve ser julgado? Deve. Gritou Mark. Deve ser mandado para o inferno. Ele é culpado da sua perda? E o pai dele, o homem que deformou o filho até que ele se transformasse num terror? E ele também. Até onde devemos voltar, Mackenzie? Esse legado de deformação remonta até Adão. E ele. Mas por que pararmos aqui? E Deus? Deus começou essa coisa toda. Deus deve ser culpado. Mark estava tonto. Não se sentia de modo algum um juiz, e sim um réu sendo julgado. A mulher não se aplacava. Não é aí que você está travado, Mackenzie. Não é isso que alimenta a grande tristeza? O fato de não poder confiar em Deus. Sem dúvida, um pai como você pode julgar o pai. De novo a raiva dele subiu como uma chama gigantesca. Queria golpear alguma coisa, mas ela estava certa e não havia sentido em negar. A mulher prosseguiu. Sua reclamação não é justa, Mackenzie. O fato de Deus ter fracassado com você, ter fracassado com Missy. O fato de, antes da criação, Deus saber que um dia sua Missy seria brutalizada e mesmo assim a ter criado. E depois permitir que aquela alma deturpada a arrancasse de seus braços amorosos quando tinha poder para impedir. Deus não deve ser culpado, Mackenzie. Mark olhava para o chão, com uma avalanche de imagens empurrando seus sentimentos em todas as direções. Por fim falou, mais alto do que pretendia, e apontou o dedo diretamente para ela. Sim. A culpa é de Deus. A acusação pairou no ar enquanto um martelo de juiz batia em seu coração. Então, disse ela em tom definitivo, se você pode julgar Deus com tanta facilidade, certamente pode julgar o mundo. Sua voz não expressava emoção. Você deve escolher 2 de seus filhos para passar a eternidade no novo céu e na nova terra de Deus, mas apenas 2. O quê? Explodiu ele, incrédulo. E você deve escolher 3 filhos para passar a eternidade no inferno. Mark não podia acreditar no que estava ouvindo e começou a entrar em pânico. Mackenzie. Agora a voz dela veio tão calma e maravilhosa quanto na primeira vez em que ele a havia escutado. Só estou lhe pedindo para fazer uma coisa que você acredita que Deus faz. Ele conhece todas as pessoas já concebidas e muito mais profunda e claramente do que você jamais conhecerá seus filhos. Ele ama cada um segundo que conhece do ser desse filho ou dessa filha. Você acredita que ele irá condenar a maioria a uma eternidade de tormento, para longe de sua presença e de seu amor? Não é verdade? Acho que sim. Simplesmente nunca pensei na coisa desse modo. Ele tropeçava nas palavras, chocado. Simplesmente achei que, de algum modo, Deus poderia fazer isso.
Falar sobre o inferno era uma espécie de conversa abstrata e não sobre alguém de quem eu realmente, Mark hesitou, e não sobre alguém de quem eu realmente gostasse. Então você acha que Deus faz isso com facilidade, mas você não? Andy Mackenzie. Quais de seus 5 filhos você condenará ao inferno? Katy é a que está em maior conflito com você agora. Ela o trata mal e lhe disse coisas dolorosas. Talvez ela seja a primeira escolha, a mais lógica. Que tal ela? Você é o juiz, Mackenzie, e deve escolher. Não quero ser juiz, disse ele, levantando-se. A mente de Mike disparava. Isso não podia ser real. Como Deus seria capaz de pedir que ele escolhesse entre os próprios filhos? Era absolutamente impossível condenar Katy ou qualquer um dos outros a uma eternidade no inferno simplesmente porque ela havia pecado contra ele. Mesmo que Katy, Josh, John ou Tyler cometessem algum crime hediondo, ele não faria isso. Não podia. Para ele, isso não tinha relação com o desempenho dos filhos. Tinha a ver com seu amor por eles. Não posso fazer isso, disse baixinho. Você deve. Não posso fazer isso, disse mais alto e veemente. Você deve, repetiu ela, com a voz mais suave. Eu não vou fazer isso. Gritou Mark, com sangue fervendo por dentro. Você deve, sussurrou ela. Não posso. Não posso. Não vou. Gritou ele, e agora as palavras e emoções saíram num jorro. A mulher simplesmente ficou parada, esperando. Por fim ele a encarou, implorando com os olhos. Eu não posso ir no lugar deles. Se vocês precisam de alguém para torturar por toda a eternidade, eu vou no lugar deles. Pode ser. Eu poderia fazer isso. Caiu aos pés dela, chorando e implorando. Por favor, deixe-me ir no lugar dos meus filhos, por favor, eu ficaria feliz em, por favor, estou implorando. Por favor, Mackenzie, sussurrou a mulher, e suas palavras vieram como um jato de água fria no dia de calor brutal. Suas mãos tocaram gentilmente o rosto dele enquanto ela o punha de pé. Olhando-a através de lágrimas turvas, ele pôde ver que o sorriso da mulher era radiante. Agora você está falando como Jesus. Você julgou bem, Mackenzie. Estou orgulhosa. Mas eu não julguei nada, disse Mark, confuso. Ah, julgou sim. Você julgou que eles são merecedores de amor, mesmo que isso lhe custe tudo. É assim que Jesus ama. Quando Mark ouviu as palavras, pensou em seu novo amigo esperando junto do lago. E agora você conhece o coração de papai, acrescentou ela, que ama todos os filhos com perfeição. No mesmo instante a imagem de Missy chamejou em sua mente e ele ficou tenso. Sem pensar, sentou-se de novo na cadeira. O que aconteceu, Mackenzie? Perguntou ela. Ele viu que não adiantaria esconder. Entendo o amor de Jesus, mas Deus é outra história. Não acho que os dois sejam iguais, de modo nenhum. Você não gostou do tempo que passou com papai? Perguntou ela, surpresa. Não, eu amo papai, quem quer que ela seja. Ela é incrível, mas não é nem um pouco como o Deus que eu conheço. Talvez sua ideia de Deus esteja errada. Talvez. Simplesmente não vejo como Deus pudesse amar-me com perfeição. Então o julgamento continua. Disse ela com tristeza na voz. Isso fez Mike parar, mas apenas por um momento. O que eu deveria pensar? Simplesmente não entendo como Deus poderia amar-me e deixar que ela passasse por aquele horror. Era uma menininha inocente. Não fez nada para merecer aquilo. Eu sei. Mark prosseguiu. Deus usou-a para me castigar pelo que eu fiz com meu pai? Isso não é justo. Ela não merecia. Não merecia. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu poderia merecer, mas elas, não. É esse o seu Deus, Mackenzie. Não é de espantar que você esteja afogado na tristeza. Papai não é assim, Mackenzie. Ele não está castigando você, nem Missy, nem Mãe. Isso não foi feito por ele.
Mas ele não impediu. Não impediu. Ele não impede um monte de coisas que lhe causam dor. O mundo de vocês está seriamente deturpado. Vocês exigiram a independência e agora têm raiva daquele que os amou bastante para lhes dar o mundo. Nada é como deveria ser, como o papai deseja que seja e como será um dia. Neste momento seu mundo está perdido na escuridão e no caos, e coisas horríveis acontecem com aqueles de quem ele gosta especialmente. Então por que ele não faz algo a respeito? Ele já fez, quer dizer, o que Jesus fez? Você não viu os ferimentos em papai também? Não entendi os ferimentos. Como ele pôde, por amor. Ele escolheu o caminho da cruz, onde a misericórdia trunfa sobre a justiça por causa do amor. Você preferiria que ele tivesse escolhido a justiça para todo mundo? Você quer justiça, meritíssimo juiz? Ela sorriu ao dizer isso. Não quero, ele respondeu, baixando a cabeça. Não para mim e não para meus filhos. Ela esperou. Mas ainda não entendo por que Missy teve de morrer. Ela não teve, Mackenzie. Isso não foi nenhum plano de papai. Papai nunca precisou do mal para realizar seus bons propósitos. Foram vocês, humanos, que abraçaram o mal, e papai respondeu com bondade. O que aconteceu com Missy foi trabalho do mal e ninguém no seu mundo está imune a ele. Mas dói demais. Deve haver um modo melhor. Você simplesmente não consegue ver agora. Retorne de sua independência, Mackenzie. Desista de ser juiz de papai e conheça-o como ele é. Então, no meio de sua dor, você poderá abraçar o amor dele, em vez de castigá-lo com sua percepção egocêntrica de como você acha que o universo deveria ser. Papai se arrastou para dentro de seu mundo para estar com vocês, para estar com Missy. Mac se levantou da cadeira. Não quero mais ser juiz. Realmente quero confiar em papai. Sem que Mike notasse, a sala se iluminou de novo, enquanto ele se movia ao redor da mesa em direção à cadeira simples onde tudo havia começado. Mas vou precisar de ajuda. Ela aproximou-se dele e o abraçou. Agora isso parece o início da viagem para casa, Mackenzie. Parece mesmo. O silêncio da caverna foi subitamente rompido pelo som de risos de crianças. Parecia vir de uma das paredes que agora Mike podia ver claramente à medida que a sala continuava a clarear. Enquanto olhava naquela direção, a superfície da pedra foi ficando cada vez mais translúcida e a luz do dia penetrou na caverna. Espantado, Mac olhou pela névoa e finalmente conseguiu vislumbrar as formas vagas de crianças brincando à distância. O som parece ser dos meus filhos, exclamou perplexo. Enquanto ia em direção à parede, a névoa se dividiu, como se alguém tivesse aberto uma cortina, e ele estava inesperadamente olhando para uma campina, na direção do lago. Na sua frente estava o panos de fundo das montanhas nevadas, perfeitas em sua majestade, vestidas com florestas densas. E, aninhada ao pé, a cabana onde ele sabia que papai e Sarai estariam à sua espera. O riacho largo surgia bem à sua frente e desaguava no lago junto de campos de flores. Os sons de pássaros estavam em toda parte e o perfume doce do verão pairava intenso no ar. Tudo isso Mac viu, ouviu e cheirou num instante, mas então o seu olhar foi atraído para o grupo brincando perto do lugar onde o rio desaguava no lago, a menos de 50 metros dali. Viu seus filhos, John, Tiller, Josh e Kate. Mas espere. Havia mais alguém. Ofegante tentou focalizar melhor. Moveu-se na direção deles, mas foi pressionado contra uma força que não via, como se a parede de pedra ainda estivesse ali à sua frente, invisível. Então ficou claro. Missy. Lá estava ela, chutando a água com os pés descalços. Como se tivesse escutado, Missy se separou do grupo e veio correndo pela trilha que terminava diretamente diante dele. Ah, meu Deus! Missy! Gritou Mac, que tentou avançar através do véu que os separava.
Para sua consternação, bateu contra a força que não lhe permitia chegar mais perto, como se algum magnetismo aumentasse em oposição ao seu esforço, mandando-o de volta para a sala. Ela não pode ouvi-lo. Mark não se importava. Missy! Gritou. Ela estava tão perto. A lembrança que estivera se esforçando tanto para não perder, mas que sentia lentamente se esvair agora, saltou de volta. Procurou algum tipo de maçaneta, como se pudesse abrir alguma coisa e encontrar um modo de chegar à filha. Mas não havia nada. Enquanto isso, Missy havia chegado e estava parada bem diante dele. O olhar dela se fixava em algo no meio, maior e obviamente visível para ela, mas não para ele. Finalmente Mark parou de lutar contra o campo de força e virou-se para a mulher. Ela pode me ver? Ela sabe que estou aqui? Perguntou desesperado. Ela sabe que você está aqui, mas não pode vê-lo. Do lado onde se encontra, Missy está olhando para a linda cachoeira e nada mais. Porém sabe que você está atrás dela. Cachoeiras! Exclamou Mark, rindo sozinho. Ela adora cachoeiras. Agora Mark se concentrou na filha, tentando memorizar de novo cada detalhe de sua expressão, do cabelo e das mãos. Enquanto ele fazia isso, o rosto de Missy se abriu num sorriso enorme, com as covinhas se destacando. Em câmera lenta, ele pôde ver sua boca falando sem som. Está tudo bem, e ela fez sinais acompanhando as palavras, te amo. Era demais e Mark chorou de alegria. Mesmo assim não conseguia parar de olhá-la, observando-a através de sua cachoeira de lágrimas. Estar tão perto assim era doloroso, vê-la ali, com aquele jeito tão característico de Missy. Ela está realmente bem, não está? Mais do que você imagina. Esta vida é apenas a antessala para uma realidade maior que virá. Ninguém realiza plenamente seu próprio potencial no seu mundo. É apenas um preparativo que papai tinha em mente o tempo todo. Posso ir até ela? Talvez só um abraço e um beijo. Implorou baixinho. Não. É assim que ela queria. Ela queria assim. Mark ficou confuso. A nossa Missy é uma criança muito sábia. Gosto especialmente dela. Tem certeza de que ela sabe que estou aqui? Sim, tenho certeza, garantiu a mulher. Ela estava muito empolgada esperando este dia para brincar com os irmãos e a irmã ia estar perto de você. Ela gostaria que a mãe também estivesse aqui, mas isso terá de esperar outra ocasião. Mark se virou para a mulher. Meus outros filhos estão realmente aqui? Estão e não estão. Só Missy está realmente aqui. Os outros estão sonhando e cada um terá uma vaga lembrança, alguns com mais detalhes do que outros. Este é um momento muito pacífico de sono para cada um, menos para Kat. Este sonho não será fácil para ela. Mas Missy está totalmente acordada. Mark ficou olhando cada movimento feito por sua preciosa Missy. Ela me perdoou? Perguntou. Perdoou o quê? Eu falhei com ela, sussurrou ele. Seria da natureza dela perdoar se houvesse algo a perdoar, mas não há. Mas eu não impedi que ele a levasse. Ele a levou enquanto eu não estava prestando atenção. Sua voz ficou no ar. Se você se lembra, você estava salvando seu filho. Só você, em todo o universo, acredita que tem alguma culpa. Missy não acredita nisso, nem papai. Talvez seja hora de abandonar essa mentira. Mackenzie, mesmo que você fosse culpado, o amor dela é muito mais forte do que a sua falha jamais poderia ser. Nesse momento alguém chamou o nome de Missy e Mark reconheceu a voz. A menina gritou de prazer e começou a correr em direção aos outros. De repente parou e correu de volta para o pai. Fez o gesto de um grande abraço e, com os olhos fechados, simulou um grande beijo. De trás da barreira ele a abraçou também. Por um instante ela ficou totalmente imóvel, como se soubesse que estava lhe dando um presente. Depois acenou, virou-se e correu para os outros. E agora Mark pôde ouvir claramente a voz que havia chamado sua Missy.
Era Jesus brincando no meio de seus filhos. Sem hesitar, Missy pulou no colo dele. Ele girou-a no ar 2 vezes antes de colocá-la de volta no chão. Depois todo o mundo riu e saíram procurando pedras lisas para jogar ricocheteando na superfície do lago. Os sons de exuberante alegria eram uma sinfonia nos ouvidos de Mac e suas lágrimas correram livremente. De súbito, sem aviso, a água veio rugindo de cima, bem à sua frente, e obliterou toda a visão e as vozes de seus filhos. Instintivamente ele saltou para trás. Então percebeu que as paredes da caverna haviam se dissolvido ao redor e ele estava numa gruta atrás da cachoeira. Mac sentiu a mão da mulher nos ombros. "Acabou?" perguntou ele. "Por enquanto", respondeu ela com ternura. Mackenzie, julgar não é destruir, mas consertar as coisas. Mac sorriu. "Não estou mais me sentindo travado." Ela o guiou gentilmente para a lateral da cachoeira, até que ele pôde ver de novo Jesus na margem do lago ainda jogando pedras. "Acho que alguém está esperando você." As mãos dela apertaram seus ombros com suavidade, depois ela o soltou e, sem olhar, Mac soube que ela fora embora. Ele passou cuidadosamente sobre pedras escorregadias e rochas molhadas até encontrar um caminho pela borda da cachoeira. Atravessou a névoa revigorante da água que despencava e retornou à luz do dia. Exausto, mas profundamente realizado, Mac parou e fechou os olhos por um momento, tentando gravar indelevelmente no pensamento os detalhes da presença de Missy, esperando que nos dias futuros pudesse trazer de volta cada momento com ela, cada nuance e cada movimento. E subitamente sentiu muita falta de Man.